Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Este é o programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Hack Miranda, falo com vocês aqui diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, nesta noite de sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, são 19 horas e 30 minutos, aqui na capital de São Paulo. Eu escolhi um tema para nós falarmos hoje, um tema que é muito importante, é dos mais importantes dentro do universo do hermetismo, da teosofia, da iniciação, da espiritualidade, mas que ao mesmo tempo é um tema polêmico, é um tema que desperta muito interesse, desperta muitas questões, mas ele segue sendo polêmico. E segue sendo polêmico porque ele, embora seja fácil entender, ele não é simples. A natureza dele não é simples. É um processo complexo. Eu estou falando, minhas amigas, meus amigos, da reencarnação. Vamos falar hoje, então, um pouco, nesses 24 minutos que nos restam, vamos falar um pouco sobre a reencarnação. Como eu disse, a reencarnação é fácil de você compreender do que se trata, embora não seja um processo simples. É sim um processo complexo, como eu espero deixar um pouco mais evidente aí durante esses próximos minutos aqui do nosso bate-papo. Gente, reencarnação significa literalmente a volta à carne, a volta à forma, a volta à matéria. Reencarnar é voltar à matéria, já que carne e matéria são sinônimos, não é? Podemos considerar como sinônimos a carne, a matéria, o corpo físico. A reencarnação é um conceito aceito pelas mais diversas tradições filosóficas, religiosas, iniciáticas, tanto do Oriente como do Ocidente. Nós podemos enumerar as tradições do Oriente, não é? As religiões do Oriente, o hinduísmo, o budismo, mesmo aquelas religiões mais baseadas em animismo, todas elas acreditam na reencarnação. Aliás, a reencarnação se configura como um dos principais postulados dessas religiões, como o caso do hinduísmo e do próprio budismo, que é derivado do hinduísmo. Indo aqui para o Ocidente, nós podemos afirmar, por exemplo, que o próprio judaísmo, na sua vertente esotérica, na sua vertente mística, esotérica, que é o cabalismo, acredita na reencarnação. Inclusive, existe uma obra que eu estou tendo o privilégio de ler, chamado Portal das Reencarnações. Esse livro é baseado nas lições, nos ensinamentos de um dos maiores cabalistas da história, o Rabino Isaac Luria, que viveu na Terra Santa, viveu na Palestina, na cidade de Safed, ou Tzfat em hebraico, no século XVI. Isaac Luria não escreveu nenhum livro, mas os seus ensinamentos foram anotados pelos seus discípulos, e aí rabinos, grandes cabalistas como os rabinos Chaim Vital, Moses Cordovero, cuidaram de compilar os ensinamentos do Rabino Isaac Luria, formando, portanto, essa obra, o Portal das Reencarnações. Existe uma versão recente lançada no Brasil, traduzida e comentada pelo grande rabino cabalista, o rabino Joseph Salton, a quem eu envio os meus cumprimentos. Enfim, é uma obra indispensável para quem se interessa pelo tema da reencarnação dentro do universo da Cabala ou Cabalá hebraica. Então, portanto, dentro da tradição hebraica, sim, não é? A reencarnação faz parte do postulado
da própria religião hebraica no seu sentido naturalmente mais esotérico, mais profundo. E o cristianismo? Não é? Nós somos um país de maioria cristã, maioria católica e evangélica, e nós sabemos que tanto os evangélicos como os católicos não acreditam, não é? Não faz parte dos cânones, tanto das religiões protestantes como da religião católica, o reencarnacionismo. O que acontece é o seguinte, gente, o cristianismo primitivo, ou seja, os primeiros cristãos que ainda estavam, eram muito próximos ao legado deixado pelo mestre, pelo avatar Yoshua, Jesus, o Cristo Yoshua Ben Pandira, sim, eles acreditavam na reencarnação. Os gnósticos, não é? Os coptas, os místicos, os primeiros místicos cristãos, os primeiros padres da igreja, sim, eles acreditavam em reencarnação, fazia parte do postulado do próprio cristianismo. Ocorre que no concílio de Constantinopla, se não me falha a memória, no século VI depois de Cristo, a reencarnação aí passou a ser desconsiderada, né? Passou a ser podemos dizer, uma heresia, e passou a ser desconsiderada dentro do cânone da própria Igreja Católica, e depois que houve aí a reforma protestante, não é? As denominações protestantes também não acreditam na reencarnação. Acreditam sim, né, na ressurreição, mas os cristãos e os cristãos protestantes e os católicos acreditam realmente que nós nascemos apenas uma vez. Então nós temos apenas essa oportunidade para nos iluminarmos, não é? Eu não compactuo com essa opinião, mas respeito, né? Faz parte, enfim, da tradição católica e da tradição das religiões protestantes. Mas, repito, dentre os primeiros cristãos, a reencarnação era aceita. Depois, as tradições iniciáticas ocidentais, naturalmente, são reencarnacionistas. Então, o rosacrucianismo, o próprio as tradições antigas, as tradições ocultas cristãs, templários, os cátaros, os bogomilos, todos eles, naturalmente, todas as tradições iniciáticas, sem exceção, acreditam, não é? Faz parte do próprio postulado, da própria essência, da própria natureza de uma tradição iniciática. Lembrando que iniciação representa o processo de autoconhecimento, quer dizer, nós conhecermos a nós mesmos. Todos eles são reencarnacionistas. Na antiga Grécia também, os grandes filósofos, né, como Pitágoras, Platão, Sócrates, também acreditavam na reencarnação, já que todos eles eram iniciados. Todos eles foram iniciados nas tradições ali, nos templos existentes no Antigo Egito, os templos de Luxor, de Karnak, de Heliópolis, etc. Todos eles eram iniciados dentro da tradição hermética. E a tradição hermética, legada por Hermes, o Trismegisto, o deus Tote, dentro do contexto do Antigo Egito, também, né, a tradição hermética é reencarnacionista. Depois, os próprios mistérios gregos, as tradições iniciáticas dentro da Antiga Grécia, como o orfismo, como os mistérios de Eleusis, também todos eles reencarnacionistas. Então, gente, reencarnação não é um tabu para a maior parte das religiões e para a maior parte das tradições. A reencarnação, sim, é aceita como uma realidade intrínseca à própria natureza humana e à própria evolução humana. Veja que existem... eu já falei, fazendo aqui um pequeno parêntese, eu já falei várias vezes sobre as 7 leis ou 7 princípios herméticos,
né, elegados no Caibalion pelo grande Hermes o Trismegisto, mas existem também, além das 7 leis herméticas, existem as 3 leis universais, que até são premissas, não é? Servem de base para as 7 leis herméticas. São como uma trindade, como um princípio espiritual formado por um triângulo. Essas 3 leis universais são a lei da evolução, ou seja, tudo está em evolução. Tudo está em movimento, tudo está em evolução. Os reinos da natureza estão em evolução. O mineral, o animal, o vegetal e o hominal, nosso reino hominal, estão em evolução, além dos reinos superiores, os reinos que estão além do humano. Também tudo está em evolução. O universo está em evolução. Deus, entre aspas, está em evolução. A lei da evolução é uma das 3 leis universais. Vocês podem se questionar, como eu me questiono, não é? Tá bom, tudo está em evolução, mas não existe como uma polaridade da evolução à involução? Sim, claro. Dentro do contexto da evolução, existe a involução, mas como um percalço do processo evolutivo. A evolução não para nunca, pessoal. Nunca. Nós sim podemos sofrer esses percalços, essas quedas, não é? E com isso nós podemos, né, pode ocorrer uma situação em que uma alma, por exemplo, sofre uma queda de consciência. Podemos citar até num exemplo muito maior assim, que eu também já trouxe, nós já trouxemos aqui várias vezes no programa Semente Abstrata, a própria queda da hierarquia luciférica, a própria queda de Lúcifer, a 5ª hierarquia luciférica. Isso que ocorreu nos meados da 3ª raça raiz lemuriana, dentro do processo de antropogênese, como nos ensina a teosofia. A queda de Lúcifer significa uma queda da 5ª hierarquia, né, de parte da 5ª hierarquia luciférica na evolução. Mas isso não significa que a evolução parou. Houve esse percalço dentro do contexto da 5ª hierarquia. Né, um percalço. E isso significou naturalmente uma involução. Mas é um percalço apenas porque a evolução não para nunca. É um postulado, é uma das 3 leis universais, a lei da evolução. A segunda lei é a lei do karma, a lei da causa e efeito, que, aliás, também é um dos 7 princípios herméticos, que nos ensina que nada é casual. Tudo obedece uma relação de causas e efeitos. A lei do karma, a lei da causa e efeito, é a própria lei do equilíbrio universal. E, por fim, a terceira das grandes leis universais, como não poderia deixar de ser, é a própria lei da reencarnação ou a lei da volta à forma. Bom, gente, falar de reencarnação, naturalmente nós falamos do que faz parte do processo a questão da morte e da vida. A reencarnação pressupõe que a morte, na verdade, é uma ilusão. A morte é a maior das mentiras, como, aliás, já prenunciou o grande São Paulo, né? São Paulo apóstolo, um grande iniciado. O próprio Mário Rosso de Luna, também o grande insigne teósofo espanhol, também escreveu um livro, o livro que mata a morte, ou também o livro dos Ginas, dizendo que a morte é a maior das mentiras. O que ocorre justamente é uma contínua transformação. A reencarnação, portanto, significa esse constante processo de transformação, de nascimento, crescimento, apogeu, decadência e morte, para que haja um novo nascimento, um novo renascimento. Isso acontece dentro das leis da natureza e, por conseguinte,
naturalmente acontece dentro do processo de evolução humana. Existe o processo de reencarnação dentro do reino animal, mas eu não vou entrar nesse meandro agora, nesses pormenores agora. Vamos falar aqui mais sobre o processo de encarnações e reencarnações dentro do contexto humano. Pois bem, gente, quando ocorre o fenômeno ilusório da morte, nós, seres humanos e hierarquia agiva, nós deixamos, né, de ter os nossos dois veículos mais densos, que são o corpo físico e o corpo etérico ou energético. Quando ocorre o desencarne, imediatamente, não é, a atividade vital é estancada. O corpo começa, logo depois do fenômeno da morte, já a entrar num processo de decomposição, e o corpo energético ou corpo áurico também leva aí, em média, 72 horas ou 3 dias para se desfazer. Contudo, nossa alma continua o seu processo, continua a sua existência no chamado Kamaloka ou mundo astral, que é um mundo que tem uma existência tão perene quanto a nossa. Está apenas num grau de vibração diferente. A vibração do físico, ela é mais densa, não é? Ela é mais densa. O astral já é um pouco mais sutil, mas ainda assim é denso. Mas é um mundo tão existente, tão perene, tão palpável quanto o nosso. É para onde nós vamos quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos. Também conhecido como Kamaloka nas tradições do Oriente. Kamaloka, que é... Loka significa o local, o mundo, e Kama significa justamente a alma, né? Significa o corpo astral. É o corpo dos desejos, é o corpo das emoções, o corpo dos sentimentos. A nossa alma é a conjugação do corpo astral com o corpo mental. No Oriente é chamado de Kamamanas. Depois, gente, do processo da morte física, nós continuamos a nossa existência no mundo astral, a nossa alma continua existindo no mundo astral, né, nossos veículos, e depois dessa passagem do mundo astral, ocorrem mais o que nós chamamos de duas mortes. A morte do corpo astral, do corpo camásico, e posteriormente também a morte do corpo mental, do corpo manásico. Existem, portanto, segundo nos ensina a Gupta Vidya, a sabedoria iniciática das idades, nós passamos por um processo aí que envolve 3 mortes. Antes, esse processo naturalmente necessário para que ocorra a futura reencarnação. Esses 3 fenômenos, gente, quer dizer, um relacionado à morte física, o outro à morte do corpo astral e o outro à morte, né, do corpo mental. Lembrando que o corpo astral, ele também, né, quando ocorre quando a consciência relacionada ao astral se retira do corpo astral, sobra apenas o que nós chamamos de... aquela forma... como se fosse o fantasma, sabe? Realmente. É o cascão astral. Estava me esquecendo do termo. Kamarupa ou cascão astral. Tá certo? E esse cascão astral, esse Kamarupa, ele também se decompõe. E aí depois a morte, entre aspas, no plano do corpo mental ocorre também, mas é um processo mais sutil, porque o corpo mental é dos nossos veículos manifestados, ele é o mais sutil. As nossas experiências, tanto físicas como do corpo astral, como do corpo mental, ficam gravadas em
o que são chamados átomos. 3 átomos, átomos permanentes. São 3 átomos que são como chips de consciência. Um deles grava a experiência daquela encarnação ligada à experiência física, as experiências astrais e o outro as experiências mentais. E esses 3 átomos são absorvidos pela nossa consciência, pelo nosso eu superior, que é representado pelo triângulo, a nossa mônada, que é o nosso espírito, que é a nossa parte imortal, nosso eu superior. O nosso espírito é formado por 3 princípios. Já falei disso algumas vezes aqui também no Semente Abstrata. É o 5º princípio, Manas superior ou mental abstrato. O 6º princípio é o búdico ou intuicional. E o 7º princípio é Atman ou percepção completa. Então, as experiências do físico, do astral e do mental são absorvidas pela mônada, pelo triângulo superior. E aí o nosso espírito imortal, que é a nossa consciência superior, que é o nosso eu divino, vai engendrar vai criar uma nova experiência para a nossa evolução. E aí surge, portanto, a nova experiência numa nova encarnação. Isso, claro, como eu disse, é fácil da gente compreender, mas é claro que o processo em si é um processo complexo. Nós não temos como avaliar, não é, esse trabalho, se é que podemos dizer assim, do nosso eu superior, criando uma nova experiência para que nós possamos evoluir, não é? E isso realmente é o que significa a evolução da nossa alma através dos processos de nascimentos e mortes, através dos processos das reencarnações, que são bem simbolizados no Arcano 10, a roda da fortuna, que é também a roda de Sansara. Dentro das tradições do Oriente, tibetanas, por exemplo, a roda de Sansara é a própria roda de nascimentos e mortes. O Arcano 10, a roda da fortuna, fala do processo de reencarnação. Podemos e devemos também fazer uma conexão do Arcano 10, da roda da fortuna e da própria roda de Sansara com a roda zodiacal. Ou seja, o nosso mapa astrológico, ele revela o nosso trabalho, não é, dentro dessa nova experiência quando nós reencarnamos. Então nós nascemos em determinado signo, os planetas em determinados signos, formando determinados aspectos, para que a nossa alma possa evoluir dentro daquele processo de tendências, não é? A astrologia traz tendências. Para nós desenvolvermos as nossas escandas, que são os nossos potenciais superiores, e resgatar as nossas nidanas, trabalhar as nossas nidanas, que são as nossas tendências negativas, as tendências negativas da nossa alma. O processo que se busca é o processo, não é, da emancipação da roda de Sansara, o processo da imortalidade, o processo de continuidade, não é, da nossa existência, a continuidade da nossa consciência, que se dá pelo Arcano 9, o Eremita. O Arcano 9, o Eremita, é o adepto, é aquele que se iluminou, aquele que teve a sua alma iluminada, teve a sua alma conectada ao seu eu superior, assim como o seu corpo. É o arcano que fala da imortalidade dos veículos, e aí vem o sentido alquímico, não é? Da imortalidade, do elixir da imortalidade. E isso é representado naturalmente também na figura de Mercúrio, dentro do contexto do hermetismo e da própria astrologia. Ou seja, o ser humano que se ilumina, que realiza o Arcano 9, ele se emancipa da roda de Sansara, ele se emancipa do Arcano 10. Tá? As lâminas estão aqui para vocês acompanharem aqui na tela do nosso vídeo, tá bom, pessoal? Pouquinho antes de terminar,
o nosso programa, eu quero só passar um recado bem rápido sobre uma próxima atividade que eu vou desenvolver a partir do dia 17 de maio. Um novo curso de tarô. Agora será o curso do tarô de Tote, o tarô egípcio Kier. Esse curso de tarô egípcio vai se iniciar no dia 17 de maio de 2023. O curso terá duração de 7 aulas, serão 7 quartas-feiras consecutivas, começando no dia 17 de maio. O horário é das 19h30 às 21h30, vai ser presencial, mas com transmissão simultânea online, como está sendo agora essa grande experiência do curso de Astrologia Hermética, que estamos chegando aí à reta final. Para maiores informações e inscrições, pelo WhatsApp no número 11 96749 3970. 96749 3970. O curso vai ser presencial, mas com transmissão simultânea online no Espaço Consciência Cósmica, que fica em São Paulo, na Bela Vista, na Rua Alberto de Oliveira, número 72, na Bela Vista. As inscrições já estão abertas. Você também pode obter maiores informações e fazer a sua inscrição pelo site da Consciência Cósmica, conscienciacosmica.com.br. É isso aí, gente. Por hoje ficamos por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do programa Semente Abstrata. Um grande abraço a vocês todos.